Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você é muito bem-vindo aqui. Eu quero começar profetizando que você não está aqui por acaso, que Deus trouxe você para que tenha acesso a esse conteúdo. Eu quero compartilhar com você hoje uma história que está no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 20. História essa que eu tenho atribuído um nome de Manual de Enfrentamento de Crise. Ela nos conta uma história onde foi instaurado um problema, diga-se de passagem, um grande problema, e como Deus agiu no meio daquele povo e trouxe uma vitória de forma excepcional. Essa história fala a respeito do rei Josafá, que foi informado que vinha contra ele, contra o reino de Judá, 3 grandes exércitos. Naquele momento, Josafá começa então a desenvolver uma estratégia, um manual para enfrentar todo esse problema. Ele começa a jejuar, começa a orar e buscar a direção do Senhor. E Deus dá uma direção para ele. Então, todas as vezes que nós tivermos um grande problema, o primeiro passo é buscar a direção de Deus. Quando nós não sabemos o que fazer, como agir, como resolver, Deus nos dá a direção. Entenda uma coisa que eu quero dizer para você nesse momento. Todas as vezes que você perceber que está pesado, que está difícil ou que está sem direção, lembre-se, é porque você está na força do seu braço. É porque você está trabalhando com as suas forças. E você precisa necessariamente ter uma direção de Deus, ter a ajuda do Senhor, porque o fardo se torna mais leve, a direção se torna mais clara. Josafá ora ao Senhor, ele faz um jejum, e na sequência dessas atitudes, ele proclama um jejum em toda Israel. Ele junta o povo no pátio do Senhor. Tem uma versão da Bíblia que nos diz que até as crianças de colo estavam no pátio do Senhor, clamando a Deus. Nesse momento, a Bíblia está nos dizendo acerca de unidade. Quando todos se juntam no mesmo propósito, buscando a presença de Deus, é inevitável que o Espírito Santo do Senhor se faça presente. O Espírito Santo do Senhor, que traz sabedoria, que traz direção, estava naquele lugar. A falta de unidade são motivo de orações não atendidas. Me lembro uma história de um pastor amigo. Ele contava que há tempos ele orava porque ele queria mudar de residência. E a esposa dele também orava nesse sentido. O problema era, ela orava querendo uma casa, porque ela tinha umas plantas que ela gostaria de cultivá-las. E ele orava querendo um apartamento, porque o desejo dele era morar num apartamento. E durante anos, essas orações não foram atendidas. Até que um dia, conversando, eles entenderam que estavam orando em direções distintas. E resolveram, então, alinhar as orações. Começaram a orar para que Deus fizesse conforme a vontade dele e que essa nova moradia fosse escolhida por Deus. O resultado desse alinhamento foi que Deus lhes deu um apartamento no térreo, contemplando assim o desejo do coração dos dois. Ele morando num apartamento, ainda que no térreo, e ela morando num local em que entre um bloco e outro ela conseguia cultivar as suas plantinhas, os seus vasos de planta. Então a unidade é algo muito importante, principalmente numa família. Todos devem caminhar na mesma direção. A Bíblia nos ensina que se não tiver de acordo, difícil é que dois caminhem juntos. Você precisa alinhar as suas orações com seus familiares, com as pessoas que vivem com você. Mas voltando aqui para o nosso texto, Josafá junta esse povo no pátio do Senhor. Até as crianças de colo estavam naquele momento. E o Espírito Santo do Senhor vem e passa uma informação para eles, que Deus lhes disse que ele estaria com eles nessa batalha e que, embora eles tivessem que se posicionar, a batalha seria do Senhor. Na sequência desse manual, nós aprendemos sobre posicionamento. Apesar do Espírito Santo ter passado uma informação dizendo que a batalha era do Senhor, eles precisaram se posicionar. Tem uma versão bíblica que nos diz que eles levantaram muito cedo. Outras dizem que eles levantaram na madrugada para sair a combater aqueles exércitos que vinham contra eles.
Nesse momento, o posicionamento desses homens é algo muito importante e nós aprendemos que devemos nos posicionar. Devemos sim buscar a Deus, devemos sim estar jejuando, orando, mas o posicionamento é algo necessário. Você precisa se posicionar, você precisa levantar pela manhã, você precisa ter metas e objetivos bem traçados, você precisa estar se relacionando com o povo de Deus, estar se relacionando com a sua igreja, com a sua comunidade. Você precisa estar cercado de pessoas que, assim como você, têm o objetivo de buscar orientação do Espírito Santo do Senhor. O posicionamento é algo muito importante. Na saída, esse povo segue orientações do rei Josafá. Nesse momento, a Bíblia nos ensina que nós devemos ter fé. Josafá diz aos homens que estão saindo para a guerra: tenha fé no Senhor e nos seus profetas, e vocês terão resultados. Tenha fé no Senhor e nos seus profetas, que a vitória é de vocês. E eles colocam homens cantando à frente do exército. O louvor agrada ao Senhor. A Bíblia nos diz que quando esses homens começaram a cantar, quando eles começaram a entoar louvores, um anjo do Senhor preparou emboscada para aqueles exércitos. Eles começaram a olhar um para o outro e enxergar inimigos. Eles começaram a olhar um para os outros e enxergar problemas e começaram a se atacar, de forma que eles foram eliminando o próprio exército. Quando o terceiro exército chegou, também foi desbaratinado, também foi confundido pelo Senhor e se comportou da mesma forma. O louvor começou a ser entoado pelos homens e Deus começou a agir contra os inimigos daquele povo. A Bíblia nos diz que quando eles chegaram no vale e olharam, eles viram cadáveres, pois aqueles exércitos, aqueles grandes exércitos, já haviam sido eliminados. Olhavam um para o outro e viam o inimigo e se matavam. O exército de Josafá ficou durante 3 dias recolhendo os despojos de guerra. Mais uma vez, Deus nos ensina que Ele nos dá muito mais do que merecemos, muito mais do que imaginamos, muito mais do que pedimos. Aqueles homens, no primeiro momento, eles queriam apenas o livramento do ataque daqueles exércitos. E Deus não só deu esse livramento, como proporcionou 3 dias recolhendo os despojos de guerra. Diz que era muito mais do que eles podiam carregar. No 4º dia eles foram embora. E para finalizar esse manual de instrução, nós aprendemos algo muito interessante. Quando eles chegam na cidade, eles passam direto ao templo do Senhor para entregar a parte dos despojos que pertencia a Deus. A Bíblia está nos ensinando acerca de fidelidade com as coisas de Deus. A Bíblia está nos ensinando acerca de gratidão com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então ele começa a história com um grande problema e termina agradecendo a Deus pelos livramentos e por tudo que Deus tem feito na vida daquele povo. Claro é que qualquer um de nós, naquele momento, voltaria para casa com o coração cheio de gratidão, mas iríamos primeiro contar para os nossos familiares, contar para os nossos amigos o que Deus tinha feito naquele lugar. Mas aquele povo não, eles passam direto ao templo do Senhor, vai agradecer a Deus e principalmente entregar aquilo que era do Senhor. Deus nos ensina que nós devemos viver em fidelidade e principalmente que devemos ser gratos por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu quero finalizar profetizando sobre a sua vida. Esse problema que você tem enfrentado, seja ele qual for, a despeito de qualquer situação, que o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, vai te dar livramento e vai fazer muito mais do que você tem pedido, muito mais do que você tem merecido, muito mais do que você tem imaginado para a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe, abençoe você, a sua casa, a sua família. Amém. Se você acredita que esse conteúdo foi importante para você, se inscreva em nosso canal, vá no sininho e marque todas para que seja avisado todas as vezes que tiver um conteúdo novo e você possa ter acesso a ele. Marque também uma pessoa que precisa ouvir esse conteúdo hoje, seja canal de bênção na vida dessa pessoa.